Oi pessoal, meu nome é Miábido, eu sou do canal Só Isso e hoje eu quero falar com vocês a respeito de discriminação racial. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, como eu contei pra vocês, como eu falei pra vocês no início do vídeo, hoje o assunto é discriminação racial. Logo de cara eu já vou pedindo pra você deixar o seu like, porque isso ajuda a impulsionar o conteúdo. Também ajuda que mais pessoas tenham acesso ao que a gente conversa, ao que a gente fala aqui no canal. Pode deixar dislike também, fica à vontade. E eu gostaria de pedir que vocês também deixassem seus comentários aí embaixo na barra de comentários. O que vocês acham, qual a opinião de vocês a respeito do assunto, enfim. Primeiramente, eu quero dizer pra vocês que eu fiquei um bom tempo sem gravar conteúdo para o canal por um motivo simples. As informações sobre política, elas acontecem na velocidade da luz. Muitas vezes a gente está gravando conteúdo e alguma outra coisa já aconteceu, ainda mais quando se trata de governo Bolsonaro. É uma fábrica de notícias, é uma fábrica de cagadas. É realmente impossível conseguir acompanhar de maneira paralela o que está acontecendo e a produção de conteúdo. Então esse é um dos motivos pelo qual eu parei de gravar conteúdo. Outro motivo é que tem muita gente boa, tem muito canal bom por aí já gravando conteúdos, e eu temo muitas das vezes falar a respeito de assuntos que já estão sendo muito bem explanados, que já estão sendo muito bem explicados, trabalhados, e que já tem uma galera muito boa se debruçando sobre eles, e ser apenas mais uma a replicar, a falar de novo e de novo e de novo. Mas uma coisa muito legal que o meu irmão me disse é que, primeiro, eu tenho muito conhecimento de causa de muitas das coisas que eu falo aqui. Segundo, visões diferentes produzem conhecimentos diferentes. E muitas das vezes eles podem se complementar. E terceiro, você pode simplesmente tratar do assunto dentro da tua visão e não precisa necessariamente que você tenha um conhecimento acadêmico a respeito do assunto. Enfim. Bom, mas vamos lá, vamos pro assunto. Eu disse pra vocês que a gente ia falar a respeito de discriminação racial. Aqui nos Estados Unidos, eles costumam chamar pessoas como eu de latinos. Eu não me enquadraria na comunidade black, né? Ou black people, pessoas negras. Eu seria chamado, e já fui chamada, de simplesmente latina. Mas no Brasil, eu sou negra. E pra mim não importa como eles me vejam aqui nos Estados Unidos, o que importa é como eu me vejo. E eu sou black people. Eu sou uma pessoa negra. Sou uma mulher negra. Tanto pela minha descendência, que é muito acentuada com relação à afrodescendência, porque meu pai é árabe, eu tenho bisavós que são africanos, que vieram de Maputo, eu tenho bisavós por parte do pai da minha avó, que é descendente indígena. Então não adianta, eu não sou branca e eu também não gosto, a mim não agrada o termo pardo. Por que não? Porque pardo não é uma cor. Pardo não é uma raça. Pardo é um tipo de papel usado para se produzir artesanato e, diga-se de passagem, um papel de quinta categoria. Um papel feito a partir de outros papéis, um papel reciclado. Apesar da miscigenação que existe no meu sangue e na minha descendência, eu sou negra, eu me compreendo como negra e eu me enxergo como negra. Então eu me ofendo sinceramente quando me chamam de algo que, na minha compreensão, é um papel feito de um produto de quinta categoria. O meu povo negro, o meu povo indígena,
É um povo genuíno, de primeira categoria. Povo esse que, no caso dos negros, vieram para cá, para os Estados Unidos, e foram para o Brasil de contra vontade. Povo indígena que perdeu as suas terras, perdeu suas mulheres, seus filhos, de contra vontade. Porque os brancos foram lá escravizá-los. Não houve a descoberta do Brasil, houve a invasão do Brasil. Mas voltando mais a adentrar o assunto que nós temos proposto para hoje, vamos entrar então no caso George Floyd. George Floyd, um cara que já teve renome, que foi um jogador de futebol americano, é um cara que já fez muitos trabalhos, um cara conhecidíssimo até aqui na comunidade negra. E ele foi fazer uma compra com uma nota de $20 num posto e o cara simplesmente falou ou insistiu que a nota era falsa. O mais engraçado é que esqueceram do assunto da nota. Ninguém pegou a nota para avaliar se realmente ela era falsa ou verdadeira. O George afirmava que era verdadeira. E o cara do posto, do estabelecimento, disse que não era. Enfim, a polícia foi acionada, chegou no local e o George Floyd foi abordado. Em nenhum momento George ofereceu resistência à abordagem da polícia ou resistência à prisão. Ele não estava armado, ele não ofereceu nenhuma espécie de atitude que pudesse conotar em algum momento que ele seria agressivo, que ele resistiria. Enfim, ele não fez nada. Mas George foi morto, com o peso do corpo de um homem que tinha total interesse, total intuito, na verdade, total intuito em matá-lo. Porque ninguém coloca as mãos no bolso de maneira a forçar todo o peso do corpo em cima do pescoço de uma outra pessoa sem o intuito de matá-lo. A polícia, de uma maneira muito leviana, apresentou um exame onde dizia que George tinha morrido no hospital. Mas a família pediu o exame, a autópsia, e na autópsia foi constatada que George já saiu do local morto. O policial que levou o material para fazer o exame do George, para se fazer esse exame, era um dos policiais que estavam envolvidos na situação. É no mínimo estranho, né? E aí no Brasil aconteceu a morte de um pai de família com 80 tiros dado pelo exército. Há que se lembrar aqui que quando a mulher dele viu aquela barricada feita pelo exército, ela falou apreensiva: amor, volta, volta. E ele falou: calma, amor, é o exército. Ele estava com seus 2 filhos, a sua esposa, seus sogros, indo para um batizado. Um pai de família trabalhador. Essa abordagem e essa morte cruel aconteceu numa favela do Rio de Janeiro num final de semana. 80 tiros. Ninguém falou nada. Ninguém se manifestou. Alguém disse um dia que a carne mais barata é a do negro. E essa semana aconteceu a morte de uma criança. Na verdade, semana retrasada, a morte de uma primeira criança de 14 anos, um menino branco, que morreu. A gente ainda não sabe direito o que foi que aconteceu, mas tudo indica que foi a mãe que matou. Também aconteceu a morte de um outro menino de 14 anos dentro de casa, dentro da favela, jogando videogame. A invasão da polícia, que deveria ser a pacificadora do morro. Eles estavam fazendo uma ação lá, eles negam que estavam, mas os moradores, testemunhas,
Oculares disseram que sim, estava acontecendo uma ação dentro da favela. E eles invadiram a casa e mataram esse garotinho de 14 anos, que estava jogando videogame na casa do primo. O primo disse que se não tivesse acontecendo o isolamento social, eles estariam lá fora soltando pipa. Mas como eles estavam cumprindo o isolamento social, ele morreu dentro de casa, jogando videogame. E aí, semana passada, essa semana ainda, morre um outro garotinho, 5 anos, que a mãe dele trabalhava de doméstica numa casa e essa mulher estava fazendo, a patroa estava fazendo a unha com a manicure dentro de casa. A patroa manda a funcionária ir passear com o cachorro e essa criança que ficou com a patroa, porque afinal de contas está acontecendo isolamento em São Paulo, as escolas estão fechadas, a criança não podia estar na escola. A mãe não tinha com quem deixar a criança, levou para o trabalho, com consentimento da patroa. Porque afinal de contas, a faxineira, a empregada doméstica é de primeira necessidade, né? E essas daí que não sabem lavar a própria louça, a própria calcinha, ela simplesmente não teve paciência porque a criança começou a chorar, pedindo a mãe. Ela colocou a criança no elevador, apertou um botão para a criança descer atrás da mãe. Aparece um vídeo, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, aparece no vídeo a criança mexendo em vários botões. E aí ela acabou subindo. Algumas pessoas escutaram a vozinha dela chamando a mãe, dele na verdade, chamando a mãe. E aí aconteceu a morte, ele caiu do 7º andar. A carne mais barata, ou a que não vale nada, é a do negro. Se eu for contar pra vocês a quantidade de preconceito e discriminação que eu vivi pela minha cor, pelo meu problema visual, que eu já tratei aqui, já falei disso com vocês em outro vídeo. Sou estrábica. Eu sempre fui chamada de neguinha na escola. Ninguém nunca quis andar comigo. Isso não é vitimismo, isso não é coitadismo, isso é um fato. Só que quando a gente conta o que aconteceu com a gente, as pessoas que se incomodam, porque elas, na maioria das vezes, são as que causam essas dores na gente, elas falam que é vitimismo, porque elas não querem que a gente fale. Elas não querem que a gente conte. Elas não querem saber do que elas mesmas produzem. Eu acho que tá na hora da gente ir pra rua, tá na hora da gente gritar, da gente falar, como tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, como já tem acontecido esse movimento Black Lives Matter, já se espalhou também para a França, para a Europa, que é um lugar onde tem muito negro também. Eu acho que passou da hora da gente começar a se indignar, da gente começar a ir pra rua, a gritar. Eu acho que demorou.